Olá, Porto Velho, querida e amada capital, simpatia. Olá, você de todo o grande estado de Rondônia, que me dá o privilégio da sua audiência. Eu sou Benito, esse é o nosso conteúdo Amazônia. Estamos juntos com você mais um dia. Graças a Deus, porque eu estou vivo, né? E depois da Covid, podia não estar aqui, né, gente? Vamos combinar, né? Então, que Deus já chegue sobre todos nós, trazendo pronto restabelecimento para quem está doente me ouvindo. Ou então, protegendo a família de quem ainda não teve. Mas que as bênçãos dele estejam sobre nós nesse momento. Assim seja. Gente, eu nem ando enrolando muito na abertura agora. Está aqui do meu lado o Otacílio, o professor Otacílio, que é um consultor na área de economia. Otacílio, eu tenho tanto para lhe falar hoje que não é mole. Você não está vindo gravar aqui no programa há uns 3 meses. Então, ou 4. Eu não tinha começado ainda nem não tinha começado ainda o Covid. Bom, fica tranquilo que estamos juntos aqui hoje. Tá aí, saúde, professor Tacílio. Tacílio, obrigada pela sua presença aqui. Falar um pouquinho sobre a economia, sobre esses abalos que teremos num futuro bem próximo, porque acaba a pandemia, mas vem a parte econômica logo em seguida, que também não será fácil. Eu acho que é até interessante, de repente, a gente dar algumas dicas, né, para a gente, como que a gente vai poder se organizar financeiramente pós-pandemia, né, como que vai a nossa cadeia aí de comércio, de compras, aquisições, a questão até da sua vida, da nossa vida financeira com as instituições financeiras, que é o nosso leão, né? Do assalariado, ela é o nosso leão, né? Então, a gente precisa saber e conhecer um pouquinho mais sobre essa questão pós-pandemia, já pensando num futuro e que essa praga vai embora o quanto antes da face da terra, porque ela é muito cruel, né? Sim. Não só os 15 dias de muita preocupação que a gente fica tenso, mas as sequelas que ela deixa e que você tem que também tratar, porque te causa um certo desconforto. A vocês de casa, agradeço a oportunidade de estarmos mais uma vez juntos. Não posso deixar de pedir para vocês curtirem e compartilharem, né, a nossa página do Facebook, nosso Instagram, mas se inscreva no nosso canal do YouTube, reveja os programas e repasse aqueles que você acha interessante, que possa ajudar alguém com alguma informação que agregue valor. Perfeito. Tá tudo bem com a família, meu querido? Também tenho familiares com minha mãe, né? Está adoentada com o coronavírus, meu irmão também, né? Meu irmão, os dois são do grupo de risco. Minha mãe já está numa situação bem mais tranquila, né? Graças a Deus. A doença está bem alastrada, né? Ou seja, a flexibilização aqui não ajudou, não né? ajuda bastante, não. Muita gente aí que está com a doença e sequer... Minha mãe parecia uma gripe leve, né? E ela foi fazer o exame de besteira e foi lá e identificou que estava. E aí depois descobriu que pegou de outras pessoas que estavam e não fez nenhum exame, nem sabia, né? Sai por aí contaminando os outros. E sai contaminando os outros, porque na verdade não teve condição de fazer, porque vai no hospital público e não tem condição. Mas lamentavelmente o número de casos com certeza é bem maior do que esse que está registrado. As questões das subnotificações atrapalham em tudo, atrapalham inclusive a economia, porque quando você tem os dados reais, né? Você pode, o pessoal está mostrando até vídeo da França, né, que já está bares abertos, mas com certeza a maioria ali é das pessoas que já foram acometidas da doença, estão ali sem medo nenhum, sem máscara, né, porque já passaram por esse sufoco. A França... e teve um controle mais firme, né? Também, eles fecharam o país 20, 30, 40 dias. Exato, né? E aí o Brasil ainda não entendeu que, na verdade, né, ou seja, impactar economicamente, todos seremos impactados. As pessoas, os trabalhadores, servidores públicos, as empresas, os estados, né, os municípios, estados e os países, né? E aí há que meio uma corrida
para quem sai mais rapidamente dessa pandemia. Você pode ver que alguns países já foram certeza. liberando, como a Coreia do Sul, novos casos foram surgindo, tiveram que fechar escolas, fechar empresas em algumas regiões, né, a partir de dados que eles têm. Isso poderia ser utilizado em Porto Velho, Rondônia, Brasil. Você vê que lá no início você tinha, por exemplo, o nível de contaminação por bairro aqui em Porto Velho. Você não tem mais, por município. Então, você poderia, por exemplo, naqueles municípios, né, naquelas regiões onde tinha um certo controle, você ir liberando algumas atividades econômicas, né? Os dados servem para isso, né? Mas acontece que todo mundo negligenciou dados, informações, né? Ciência, o conhecimento. E aí o que aconteceu? Você poderia pegar, por exemplo, alguma região que não tinha caso, liberar atividade econômica, mas desde que ocorresse o rígido controle do trânsito de pessoas. Nunca foi feito isso lá atrás também, né? O presidente era para ter fechado as fronteiras do país e ter mantido um rígido controle. Não. Aí veio vindo pessoas, né? Todo mundo tinha medo da China. Primeiro fechar foi a China. Mas os primeiros casos do Brasil entrou pela Itália, né? Itália e Estados Unidos. Exatamente. Logo depois Estados Unidos, inclusive na própria caravana do próprio presidente da República, trouxe aí várias pessoas contaminadas. Inclusive as de Porto Velho. Exatamente, né? Então, lamentavelmente, se você tem os dados, uma informação, você pode ir liberando algumas atividades em determinadas localidades, tá certo? Mas com rígido controle do trânsito. O lamentável é que as pessoas querem trabalhar, querem continuar na atividade econômica e querem ter o livre trânsito. Aí é complicado. Se a pessoa pega, né? Eu falo isso em relação a alguns interiores aqui do estado de Rondônia, né? Que as pessoas ali no interior eu conheço. As pessoas pegam, moram numa cidade, trabalham nessa cidade, mas quer ficar circulando ali os municípios vizinhos. E não deixou de fazer essa prática. Isso eu acompanho até nas minhas redes sociais, como eu morei lá no interior, tenho muita gente do interior. Eu vejo as pessoas de bicicleta indo de um município para outro. Eu vejo pessoas se deslocando entre os municípios, saindo de uma região controlada para uma região afetada, né? E aí compromete não só a saúde no seu município de residência e trabalho, mas também a economia local. Eu falo especificamente, por exemplo, sobre São Miguel do Guaporé. Foi um caso. E depois essas pessoas pegaram e alastraram a doença lá em Rolim de Moura e nos outros municípios vizinhos. Então são municípios que você tinha lá em São Miguel na época tinha uma pessoa só, estava isolada, estava controlada. Então as atividades poderiam permanecer. Só que deixou frouxo, deixou as pessoas circularem, né? O tal direito de ir e vir, né, que a Constituição garante, mas é relativo. Eu não sou da área do direito, mas é aquela questão. Se eu quero um trade-off entre, que a gente chama da economia, entre saúde e economia, eu prefiro da economia, beleza, mas você não transita nessas regiões contaminadas para não trazer para a sua região a doença e travar a economia local. Foi o que aconteceu em termos de Estado, em termos de Brasil. Se o Brasil faz esse controle rígido lá no início, né, por exemplo, a única coisa que foi feita foi com aquele avião que veio da China, né, e as pessoas foram lá para Goiás, foi feito o controle. Por que não fez com os demais, né? E depois paralisou, fechou as fronteiras. Só aquilo ali, por exemplo, já teria barrado um número muito grande de casos no Brasil. Aí muita gente reclama de São Paulo. São Paulo é porta de entrada. Como é que você vai reclamar de São Paulo, que São Paulo tem muito índice? São Paulo é o berço, é a principal economia, exatamente, né? A maioria dos voos internacionais no Brasil chegam lá, saem de lá e chegam lá. Então você não pode criticar o governo de São Paulo, o estado de São Paulo pelo descontrole, porque se você não fechou a fronteira do Brasil, é lógico que a doença ia entrar pesada ali. Salvo engano, acho que os 6 primeiros casos no Brasil ocorreram lá em São Paulo, depois foi acontecer em outros estados, Rio de Janeiro, né? Mas entre os 100 primeiros casos, quase 90% foi em São Paulo, e aí depois começa a transmissão comunitária, né, dentro do próprio município, que é comum. Mas assim, atrapalha a economia, como você falou. Nós tínhamos lá 62 de pessoas endividadas e parcela dela com dificuldade de pagar a dívida. Agora nós teremos aí mais de 70% e com a economia, quando ela for voltar, vai voltar lentamente. Eu acredito que a economia ela vai voltar bem, mas o retorno vai ser gradual, porque nós teremos ainda algumas restrições, né? Nós podemos ter novas ondas, né? Olha que Rondônia nem chegou ainda no pico para a gente pegar e realmente começar a flexibilizar. Ainda querem ter aula já mês que vem. Exatamente. Meu filho é de risco, eu não vou colocar. Eu também estou pensando seriamente em não mudar. Apesar dos meus filhos, provavelmente, como você disse, né, um exemplo clássico é o nosso. Sim. O Paulo foi o primeiro diagnosticado, fez o exame do SUAB, eu também fiz o exame depois, posteriormente. Mas as crianças não fizeram. No entanto,
os 3 são considerados Sim, exato. contaminados Exato. e assintomáticos, porque eles não apresentam Não apresentaram sintomas. sintomas. Ou seja, nós somos 3 pessoas que não entraram nessa conta de pessoas exato. contaminadas, né? E aí, isso dentro de uma casa. Aí a gente transfere isso, mais ou menos dos 8, 10 mil pessoas que estão sendo monitoradas pelo município semanalmente, Exato. né? Diariamente tem um controle desse monitoramento dessas pessoas. Elas também não fizeram Sim. o exame, teste, né? O exame, mas são pessoas de risco, são pessoas que precisam ser monitoradas e a saúde precisa cuidar, né? Que está no atendimento básico. Então a gente tem essas pessoas e fora os números que a gente já tem aí, que são realmente pessoas que foram comprovadas. Então a gente vê que esse número é aí de 20, 30 mil para mais numa população de 530 mil habitantes, né? 530 mil habitantes. Então, quando você tem dados, quando você faz a testagem, igual em alguns países fizeram, você tem mais ou menos o percentual de pessoas que foram afetadas e ali você já tem a real dimensão, se pode flexibilizar ou não, né? Agora, a questão do Brasil também é que muita gente reclama, olha, quando nós vamos chegar no pico? Quando nós poderemos de fato flexibilizar a situação e voltar à normalidade de forma gradual? O problema do Brasil é justamente a deficiência que nós temos em estrutura física e humana hospitalar, tá certo? Então, eu sempre falo o seguinte, o presidente sempre veio com aquele discurso de liberar. Eu me lembro muito bem quando a primeira vez, quando cortaram o público em jogos de futebol, ele achou ridículo. A palavra dele foi isso. Isso é que é um absurdo. Por exemplo, Espanha e Itália, aquele alto índice de contaminação justamente nas duas regiões, foi um jogo de futebol lá em Bérgamo, né? Sim. Um jogo de futebol entre um time da Itália e um time da Espanha na Champions League, com mais de 40, quase 50 mil pessoas. Aquilo ali alastrou a doença. E o nosso presidente queria que tivesse público. Depois acabou o futebol, acabou os cultos, ele reclamou, né? E ele não dá nenhum exemplo, né? Ou seja, beleza, eu posso flexibilizar com os cuidados, nem isso ele dá como exemplo. Ele mesmo é o primeiro a se descuidar. As pessoas, elas são muito levadas, não pela leitura das coisas, mas mais pelo discurso. E o discurso que nós temos dessas pessoas assusta bastante, né? Porque o que a gente observa aí, quando você flexibiliza, o que as pessoas fazem é o quê? Ir para a rua, sem máscara, sem usar gel, sem os cuidados, se aglomeram, ficam uma próxima da outra, né? Igual tá aí, estão liberando as coisas aí, eu evito andar o máximo possível. Não vou a shopping, a loja, em loja sequer eu fui, né, ainda. A única coisa que eu vou hoje é supermercado e farmácia, e olhe lá. Né? Obrigado aí, né? Exato, né? E eu procuro, hoje, lamentavelmente, eu tenho que procurar, de repente, o mercado mais caro, porque ele é mais vazio, para evitar aglomeração, porque até mesmo alguns mercados... Estou passando por isso. É o que nós estamos Eu tô passando por vivenciando lá em isso. casa. Exatamente, né? Lamentável está ocorrendo também. Que aqueles mercados mais baratos, que a gente conhece, que a gente faz pesquisa, a gente sabe, tem nas redes sociais, a gente evita porque lá há um descontrole, há uma aglomeração, as pessoas não estão nem aí. Eu fui uma vez aí, a pessoa vem me cutucar para perguntar que produto... E isso realmente assusta bastante, porque o discurso acaba levando essas pessoas à falsa imagem que de está tudo ok. É um erro, né? É o erro, né? Então, o discurso ele é muito ruim. Então, ou seja, muita gente às vezes fala, não, porque o STF decidiu, quem decide, e não foi bem assim, né? Quem decide são prefeitos e governadores, não é bem assim. A responsabilidade, ela é concorrente aos 3 poderes, e o presidente, ele perdeu a grande oportunidade de assumir a liderança. Você pode ver que a primeira e única reunião que ele fez com governadores foi no começo de maio, um dia antes de ser divulgado o vídeo, né, aquele vídeo pelo STF, que depois ele saiu xingando vários prefeitos, vários governadores, aí realmente não gerou mais nenhum clima para ele pegar e se sentar com essas pessoas para fazer um diálogo, tá certo? Um diálogo até de pacificação, de unificação, tá certo? De fazer um planejamento estratégico, aquela própria reunião que era para discutir um programa Pro Brasil, que é para a saída do Brasil pós-pandemia, ouviu-se de tudo, menos sobre o plano, lamentavelmente. Então, ou seja, você não tem um plano de contingência para esse período de pandemia, tanto na área da saúde quanto da economia. Por parte do governo federal, nem para o pós-pandemia, porque aquela reunião foi especificamente, e outra, né, quem construiu o plano foi a ala militar, sequer foi o ministro Paulo Guedes, né, o que assusta bastante. Então, e até falando, né, por exemplo, até
a escola oriunda de onde o Paulo Guedes veio, que é a escola de Chicago, que é considerada liberal, a pesquisa realizada nos Estados Unidos com 11 universidades aponta que até os economistas mais liberais recomendavam e ainda recomendam o isolamento, tá certo? Essas restrições de deslocamento, as pessoas saírem de casa, né? E o distanciamento como principal medida para a economia. A maioria dos economistas da escola de Chicago, que é considerada liberal, aqui no Brasil também, você pega o pessoal do INSPER, você pega o pessoal da FGV, da Mackenzie, economistas, estou falando economistas, Sim. fala que sairá bem da economia, dessa pandemia, economicamente falando, quem adotar medidas restritivas de isolamento social, né? E nós perdemos o bonde. Hoje, o prefeito inclusive está lá em Brasília, salvo engano, né? Buscando aprovação aí de um isolamento mais rígido agora, em 14 dias, né? Talvez a gente perdeu o meu bonde, porque agora pode até não funcionar, mas isso era para ter sido feito lá no início, né? E, lamentavelmente, esse conjunto de fatores vai fazer com que esse período, né, de isolamento, de letargia da economia no Brasil seja mais longa, lamentavelmente, porque isso assusta bastante, né? E o Brasil, lamentavelmente, vai sair dessa crise mais tardiamente em relação a outros países. E isso vai trazer mais complicações ainda para a economia brasileira, que já estava bastante debilitada devido ao período de crise aí que nós já vimos passando, né? E a gente vê na fala do ministro Guedes que o Brasil estava decolando e não era bem assim. Não, isso claramente não era, e agora com esse... acontece um achatamento, né? E, na verdade, depois vamos para o buraco para depois subir novamente, Exato, né? E aí o que me preocupa, Otacílio, é que a questão do povo brasileiro, óbvio que isso tem uma influência, como você mesmo já disse, até do nosso próprio governante, porque quando você tem um governante que está junto à causa, ele traz medidas que induzem a população, né, levam a população a terem ações que fazem o sistema evoluir, né? Nesse caso a gente vê algo totalmente ao contrário. E o que eu vejo, que eu tenho conversado, inclusive já comentei isso, mas numa conferência que tivemos com o ministro de Israel, justamente foi ele dizendo o seguinte: o que traz, esse fortalecimento da economia é a obediência do povo. Exato. A economia está na obediência do povo. Israel se isolou por 60 dias. Mercado a 100 metros só da sua casa. Passou, demorou, o exército estava lá, volte para casa. Era obediência. Acabou. Em 60 dias eles conseguiram restabelecer. Óbvio, tinham 2, 3 casos só, por cada 2 dias aparecia, porque são as contaminações entre famílias, né? Um pega, o resto pega. Aí abriu, já sentiram um impacto maior, que houve um aumento da contaminação, mas está controlado. Mas 60 dias ficou o quê? Fechado. E as fronteiras continuam fechadas, né? Para não ter esse leve e trás. E o país está seguindo em frente. Nova Zelândia, outro exemplo fantástico da equipe que conduziu todo esse processo lá, também o fechamento, agora a volta das... Por que o Brasil, o país tão bom de se morar, que abraça todo mundo, né, não consegue ter essa conscientização, né? Essa conscientização? E fica claro, é a obediência. E aqui em Porto Velho e no estado de Rondônia, estamos tentando falar isso várias vezes, na questão da obediência, de ficar em casa, de se cuidar. E as pessoas ainda com o discurso de que eu peguei, saí, cuidei da minha vida normalmente. Ou seja, tudo bem, você se sentiu bem, mas quantas pessoas você não contaminou? Você não sabe, mas o seu inconsciente pode estar dizendo assim, quantas pessoas que faleceram, que morreram por causa do Covid, você pode ter contaminado. Pelo comportamento dela. Né? O comportamento, Exato. né?
E os exemplos que o presidente usava hoje estão tudo caindo, né? Suécia, por exemplo, Suécia liberou. O que aconteceu? Um número muito alto de contaminados, proporcionalmente ao número da população e de óbitos, e a economia decaindo. Ou seja, depois que começou aquele volume de pessoas contaminadas na Suécia, devido à flexibilização desde o início lá, e ocorrendo um número de contaminados e de óbitos muito elevado, assustando as pessoas passaram a se isolar, independentemente das ordens emanadas pelos seus governantes. E a economia, por exemplo, teve setores que caiu 80%. 80%. A Áustria fez um controle rígido e teve um controle muito grande. E aí depois o número de casos era muito pequeno, de óbito também. Ela liberou. Não houve muito casos, por quê? Porque a própria população sentiu, não era hora de sair de casa. E aí, por mais que o próprio presidente flexibilizasse, a economia não voltou ao normal e não continua voltando ao normal. Então, se você for pegar qualquer exemplo que você der, por mais que foi liberado, por mais que foi autorizado a flexibilização, a economia não vai deslanchar, não deslanchou. Até porque, o que adianta, né? Hoje a economia está interligada. O que adianta eu abrir minha economia se, por exemplo, meu setor industrial depende de peças de outros países cuja produção não está ocorrendo? Não vai acontecer, não tem como. A economia hoje ela é uma interligação só. Aqui no Brasil, mesmo, de que adianta? Logo no início, né? Vamos flexibilizar, não pode parar, mas eu não tinha componente para montar computador, celulares. Como é que eu vou produzir? Como é que a indústria aqui vai funcionar? Se quem me fornece essas peças, a China principalmente, está fechada, paralisada lá no início, né? No começo da pandemia, no Brasil já estava lá basicamente no meio na China, né? E tudo paralisado. Eu não tenho como continuar, né? A gente tem que ver essa sistematização. Agora, eu teria que trabalhar com dados, com as informações, e isso foi negligenciado pelo governo federal. Teve um início lá, então eu poderia fazer vários experimentos do Brasil até para testar. Olha, algum estado eu converso com o governador, eu flexibilizo mais, e nos outros eu mantenho certa restrição. Vou avaliando e vou autorizando, vou mantendo os controles. Olha, fugiu do controle, eu adoto medida de restrição e por aí vai. Por estado, dentro de cada estado, por município, tá certo? E aí eu vou tomando essas decisões com base em dados, né? Mas aqui não, você pode ver, por exemplo, quando se toma uma medida, você libera, igual lá eu moro na Zona Sul, que é uma das regiões mais contaminadas. Né? Vocês também. E aí, quando se libera-se as coisas linearmente, né? E você não vê o uso dos dados para estratégia. Você, por exemplo, eu dei uma rodada na cidade e vi muita polícia, muita fiscalização aqui no centro, que tem até lá em São Paulo também acontecia isso. As polícias lá no centro e o centro totalmente parado, né? Os fiscais também. Enquanto as coisas estavam acontecendo na Zona Leste, né? E na Zona Norte lá de São Paulo. E aqui, acontecendo na Zona Sul, e você não vendo nenhuma fiscalização mais rígida sobre aquela região onde o controle. Aí você andava na Jatuarana ali, pessoas aglomeradas na fila das casas lotéricas, das lojas, dos supermercados. Tem um pequeno supermercado ali, por exemplo, que basicamente todos os funcionários foram acometidos da doença. Salvo engano, teve 2 ou 3 óbitos, né? Um, inclusive, o filho dele estuda na escola do meu filho, né? Mas assim, essa falta de controle que assusta bastante, de usar os dados para adotar essa estratégia. E o presidente perde até a oportunidade lá na frente de, se ele tivesse feito isso, fazer um pacto com a sociedade e poder cobrar qualquer coisa lá na frente. Hoje ele perde a moral, por exemplo. Pessoal, nós tivemos um gasto muito elevado lá durante a pandemia, né? Agora eu vou cobrar a conta. Ele fica meio... sem e a condição. gente corre o risco, que acho que já até ventilou alguma coisa desse sentido, de perder investimentos no Brasil. Sim. Por quê? Porque quem que vai querer comprar alguma coisa? Se só tem contaminado aqui, por que eu vou levar isso daqui de novo, essa praga de novo para o meu país? A gente perde também na economia nesse sentido. Então, aí no próximo bloco a gente conclui essa conversa, Com tá certeza. bom? Jogo rápido, é no lar, outro carro. Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui hoje no Sandubas para poder falar de algumas promoções e como você pode estar fazendo o seu pedido nesse momento, né, de distanciamento social. Nós estamos no Uber Eats, no iFood e também nos nossos telefones e WhatsApp, onde você pode continuar fazendo o seu pedido, tanto para ser entregue na sua residência, como também para poder fazer retirada no local. Não deixe de experimentar as nossas delícias. Sandubas, há mais de 27 anos, entregando para você o melhor sanduíche.
Depilação e estética Mãos de Fada. Depilação, designer de sobrancelha, extensão de cílios, limpeza de pele, clareamento íntimo, axilas e tratamento para a estria. Avenida 7 de Setembro, 6.158, bairro Igarapé. Você precisa cuidar da sua saúde. Está sem plano e cansado de ter que esperar? Venha para a Sol Saúde, próximo à Praça da Pirâmide, com as principais especialidades médicas, exames laboratoriais, com toda a atenção e agilidade que você precisa. Afinal, saúde é coisa séria, não é mesmo? Sol Saúde, atendimento popular para toda a família. 3213-0163. O que eu procurei? Tecnologia avançada. Método personalizado. Profissionais com credibilidade. Hospital de Olhos Veloso, o maior centro oftalmológico da região. Há mais de 3 décadas investindo em profissionais, estrutura e inovação em Rondônia. O objetivo é a qualidade de vida de seus pacientes. Diagnóstico e tratamento com excelência. E você? O que você está procurando? Hospital de Olhos Veloso. Ô Tacílio, para nós concluir, o que nos espera nos próximos tempos? Então, Benito, é como eu falei, né? Eu acho que tanto no cenário nacional quanto no cenário estadual, as pessoas não entenderam que quem conseguir melhor controlar essa pandemia, essa doença, nas suas respectivas regiões, Rondônia tinha tudo para fazer isso, tá certo? E sair mais rapidamente dela, terá uma vantagem, né? Lógico que né, a vantagem no sentido é o seguinte, recuperará a sua economia mais rapidamente. Né? E o Brasil não entendeu isso aí, lamentavelmente. E a forma como vamos sair, eu não vejo um plano muito claro, eu não vejo um plano aí muito... o próprio governador do estado, nós temos instrumentos para isso, aqui em Rondônia. Né? Eu ando falando com o pessoal aí, por exemplo, a gente vai falar muito o que daqui para frente? Olha, vamos consumir produtos regionais, vamos consumir produtos do mercado local, vamos incentivar o comércio local. Agora, para isso, nós temos que incentivar os produtores locais. Nós temos mecanismo para isso aí. Um programa que nós temos aqui, que eu sempre falo, é o PROVE, que é o Programa de Verticalização da Agricultura Familiar. Isso agora, daqui para frente, vai ter que ser extremamente estimulado para nós pegarmos e melhorar a produção primária e, ao mesmo tempo, expandindo essa produção e para nosso abastecimento local. Eu não sei se o Estado está, por exemplo, monitorando, nós temos basicamente 400 agroindústria aprovada nesse modelo. A maioria, por exemplo, olha isso que me assusta, né? Se você pegar aí, cada uma gera 5 empresas, são mais de 2.000 empregos direto nessas agroindústrias, né? Se você for pegar essas agroindústrias, a maioria fornece alimentos para quem? Para o setor público, para as escolas, né? Você tem polpa de fruta, você tem pessoal que mexe com peixe, iogurte, né? Será que estão monitorando? Porque se essas empresas quebrarem, quando a gente retornar, o que vamos fazer? Isso assusta bastante. Então, nós temos, eu não estou vendo aqui o governo do estado, por exemplo, se preparando para o pós-pandemia, lamentavelmente. Perfeito. Né? Thaís, dando me tchau. assusto. Lamentavelmente, bem essa palavra mesmo. Infelizmente, a gente precisa evoluir um pouquinho. Tacílio, obrigada pelas suas colocações, pela aula aí sobre economia. E a vocês de casa, até o próximo programa. Tacílio, firmeza, viu? Te encontro de novo esse mês ainda. Com tá? certeza. Mês de julho. Com certeza, Tá? viu? Você agora está de volta, você não tem mais desculpa. Tá? E aqui está todo mundo imunizado, então não tem problema. Graças a Deus. E por hoje é só, pessoal. Que o grande arquiteto universo continue nos cobrindo a todos, com sua luz, sua vida, seu amor. E eu te encontro aqui com certeza no próximo programa. Foi um privilégio ter estado com vocês. Até lá.